Nesse momento, agradecemos por mais esta oportunidade de aqui estarmos, nessa casa tão amada e querida, que possamos estar aqui reunidos com a intenção de aprender mais sobre a doutrina espírita, que os amigos espirituais estejam a nos envolver nesse momento, a envolver o nosso irmão José Manuel, tantos outros irmãos que também já fizeram parte dessa casa e ainda fazem, que passam por esses momentos de provas, de expiações, mas que todos eles sejam ajudados na medida do seu merecimento, da sua necessidade. Que o nosso irmão que fará uso da palavra seja intuído pela espiritualidade amiga e que nós possamos aproveitar esse momento tão importante, porque nos auxilia muito nesses momentos, em todos os momentos da nossa vida, porque nos traz esclarecimentos e nos fortalece o ânimo para continuar aqui na nossa jornada, na nossa tarefa enquanto espíritos. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, o Washington. Boa noite a todos. Muita paz nessa noite, que possamos dar desenvolvimento ao nosso estudo, para que possamos cada vez mais nos aprimorar e cada vez mais enxergar melhor, com mais lucidez. Nós, nessa década, principalmente, nesse período agora tecnológico, em que as transformações são muito mais rápidas do que nos séculos passados, nós observamos vários progressos em várias áreas da ciência, da educação, da astronomia, tudo isso desenvolvendo cada vez mais a passos largos, graças ao avanço tecnológico que nós, seres humanos, adquirimos através do estudo e do nosso aprimoramento. Mas na nossa existência, no nosso dia a dia, sejamos nós crianças, jovens, adolescentes, adultos ou idosos, estamos procurando desenvolver, aprimorar, progredir, desenvolver os nossos conhecimentos. Tanto é que nós vemos hoje pessoas já na terceira idade começando a fazer uma faculdade ou tendo outro tipo de trabalho, já se aposentou, mas se adentrou em outra empreitada na vida para não ficar parado, ficar no ócio, desenvolvendo uma capacidade. Assim também vemos as crianças hoje desenvolvendo, já aprendendo novinho, já aprendendo outra língua, já aprendendo um instrumento musical, estudando, conversando, falando, utilizando tablet, celular, um monte de parafernália. Nós vemos também os adolescentes, os adultos, trabalhando, procurando também melhorar seu condicionamento físico, procurando cada vez mais se auxiliar da saúde, dos preceitos médicos para poder aumentar a sua vida. Tudo isso aqui é em função do progresso. Nós queremos progredir e procuramos estudar. Hoje, vemos pessoas fazendo já faculdade, já pensando na pós, doutorado, mestrado, desenvolvendo e cada vez mais. Pessoas estão aprimorando seus estudos, coisas que nos séculos anteriores, quem tinha a quinta série, ele já tem cultura, já é evangelizado. Hoje, vemos que é mais à frente, tem que ter uma faculdade, certificações, vários títulos. Então, observamos que nós procuramos progresso, progredir sempre, desenvolver a nossa capacidade de entendimento e de compreensão. E o nosso tema de hoje, no Livro dos Espíritos, é falando sobre a progressão dos espíritos, ou seja, a progressão dos espíritos. Como se dá isso? Ora, se nós, em uma existência, nós procuramos progredir, desenvolver as nossas capacidades, sejam elas na parte intelectual, como na parte também de relacionamento, querendo melhorar um relacionamento que não está tão bom, mas tentando ali se harmonizar, aprender, buscar recursos para melhorar, imaginemos então o progresso espiritual. Porque faz parte, esse progresso nosso, a busca nossa nessa existência, faz parte desse progresso maior espiritual, que é solidário. O progresso espiritual é solidário. Cada encarnação está conectada às encarnações subsequentes e anterior. Então, observamos que nada está perdido, mas está tudo encadeado numa lei maior, ao qual nós procuramos entender e desenvolver através dos estudos pela doutrina espírita, o quanto ele é amplo e o quanto realmente ele é, de fato, real e verdadeiro. E isso nos dá segurança, né? Nos dá segurança porque tudo que fazemos em uma existência não será perdido.
Tudo que fazemos para melhorar cada vez mais terá seus efeitos à frente. E o que fazemos agora para melhorar está desenvolvendo alguma infelicidade que tenhamos tido lá atrás, algum caminho que não tomamos muito coerente com o que era necessário ter, e hoje estamos procurando melhorar para poder resgatar aquela situação. Resgatando como? Melhorando, aperfeiçoando, passando pela situação para ampliar, entender o erro que foi cometido e a forma como deveria ter sido feita. Isso quer dizer progresso, evolução, aprendizado. Nós erramos, mas temos a oportunidade de acertar. É nos dada a oportunidade de acertar, de corrigir e de ampliar, não só corrigir, mas ampliar essa visão, ampliar os nossos sentimentos, a nossa capacidade intelectual. No Livro dos Espíritos, na questão 114, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Ou seja, nós somos bons ou maus por natureza ou procuramos nos melhorar? Como se fosse, nós fomos criados bons e maus ou nós que procuramos melhorar? Sim, nós que procuramos nos melhorar, nos evoluir, avançar. É mérito nosso esse avanço, esse desenvolvimento. Porque compreendemos, como já foi dito várias vezes, e não iremos cansar de repetir, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Então, cabe a cada um de nós desenvolver, ampliar o nosso conhecimento, ampliar as nossas capacidades. Então, iremos observar que a finalidade dessa progressão é alcançar a perfeição, o que se dá por etapas consecutivas, nas quais se pode atingir perfeições relativas, porque todos serão perfeitos um dia, sem qualquer exceção. Então, observamos primeiramente que a nossa evolução não dá saltos. Outra observação é que todos nós temos direitos e teremos oportunidades e teremos oportunidade de aperfeiçoar, de melhorar. E por não dar saltos, é um sinal de que todos nós, cada um, tem o seu tempo para desenvolver, tem as suas escolhas, tem o seu livre-arbítrio para escolher o caminho A ou o caminho B. Dentro de quê? Da nossa ignorância, a nossa simplicidade. Não fomos criados nem para o mal, nem para o bem, mas fomos criados simples e ignorantes. E cabe a nós o desenvolvimento. Em primeiro momento, pela nossa condição, pela nossa ignorância, agimos muito pelo instinto de sobrevivência, de preservação, e assim vai desenvolvendo. Mas à medida que vamos caminhando e aprendendo com os nossos acertos e com os nossos erros, iremos observar cada vez mais que existem outros limites, outras etapas na nossa existência ao qual devemos trabalhar e dominar. Então, a potencialidade de progredir está inserida nos espíritos por ser lei universal, mas cada um é que se melhora e passa, natural e gradativamente, e de uma situação para outra um pouco mais madura. Nas fases iniciais dos espíritos, é como se as leis os guiassem, depois cada um vai gradativamente agindo por si. Isso é real. E nisso nós podemos olhar para trás, para os séculos, para os milênios anteriores, como era a percepção, como era a vida, como era o relacionar e o conhecimento daqueles que lá existiram e que hoje podem estar existindo aqui. Não era diferente? Não tinha um nível de conhecimento e de moral diferenciada? Não tinha muita coisa a entender e ampliar de conhecimento? Sim. E hoje nós observamos, nós temos vários conhecimentos que estão nos servindo para manter o nosso corpo, para manter a nossa formação educacional, a nossa saúde, mas lá atrás não tinha tantos recursos como nós temos hoje. Nós somos privilegiados por isso? Não. Porque nós estávamos também lá atrás, produzindo, trabalhando, acertando e errando, procurando progredir, para que hoje tivéssemos todas essas benesses. Então, tudo está encadeado. Então, se nós hoje temos as possibilidades de desenvolver e ampliar nosso conhecimento, e já observamos vários conhecimentos, observamos também que falta muito de aperfeiçoamento moral. E nós observamos também lá atrás que faltava também muito aperfeiçoamento moral, porque as inteligências lá atrás criaram várias coisas, como armas para se defender do perigo, mas armas que foram utilizadas para avançar, para dominar território do outro, do vizinho.
algo que foi criado com intenção do bem e foi utilizado para o mal. Algo que nós vemos um traço da moralidade daqueles, assim como a aviação. A aviação foi criada para que pudesse diminuir os espaços entre as nações, entre as pessoas, mas foi utilizado em dado momento para quê? Para guerrear, para dominar. Então observamos como esse avanço intelectual faz necessário o avanço moral, para que seja útil, seja profícuo o nosso desenvolvimento, para que esse desenvolvimento não venha prejudicar o próximo. É criarmos uma máquina muito importante, muito benéfica, né, para ver, tirar uma foto, ali escanear um corpo humano, mas utilizar dessa tecnologia para criar uma bomba radioativa. Então, olha o desdobramento, olhamos como nós podemos desdobrar na nossa inteligência várias coisas, tanto para o bem quanto para o mal. E isso está o quê? O nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio está sempre o quê? Ele é a expressão de quê? Do nosso desenvolvimento, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa ambição, da nossa cupidez, tudo isso envolvido. Mas todos nós queremos o quê? Nós queremos um mundo melhor, queremos um mundo de paz, de harmonia e felicidade. Mas temos que observar que paz e harmonia e felicidade depende de como nós estamos tratando do nosso progresso intelectual e moral. Como ele está sendo trabalhado, como ele está sendo sentido. E isso é importante, isso que a gente conversa. A gente dialoga sobre isso, para entendermos, para avançarmos, enquanto espírito, na compreensão maior disso. Não numa coisa pontual, numa existência, não, mas em uma encarnação. Quando nós falamos, nós estamos aqui agora, passando por uma encarnação, nós demonstramos que nós temos consciência de que nós não temos uma só existência, temos várias existências. E isso coloca que a progressão dos espíritos é real, ela é fato, que nós estamos desenvolvendo as nossas capacidades. Agora, quando o Espírito fala de perfeição, quando o Espiritismo fala de perfeição, refere-se à perfeição moral, né? Quando nós falamos de perfeição, não é a perfeição do corpo físico, a gente ter mais músculo, né? Ter mais cabelo, ter uma pele melhor, que é uma pele que protege contra os raios solares, não deixa dar outros problemas. Não, é a questão moral também, essa perfeição moral que é tão importante para o nosso desenvolvimento e para a nossa saúde, para a nossa paz, a paz que queremos. E a paz que queremos, ela depende desse desenvolvimento moral, que para nós, enquanto estamos a caminho, é difícil, é trabalhoso. Por quê? Porque nós estamos vivendo, nós sempre vivemos num orbe, em lugares, em planetas, junto com outras pessoas. E nesse orbe existem vários graus de espíritos ali encarnados habitando. E se existem vários graus, existem várias competências, entendimento, atitudes, habilidades, forma de se relacionar um com o outro. E isso causa uma certa dificuldade, porque é muito fácil, é muito bom de viver numa casa que todo mundo é amigo, todo mundo se gosta, todo mundo pede perdão, pede desculpa, ajuda. Ah, beleza, a vida é boa. Mas quando saímos na rua, um pisa no pé, faz sinal para o ônibus parar e não para 200 metros à frente, a gente já fica nervoso, fica agitado, né? Então isso já começa. Então, nesse planeta a gente tem que procurar o quê? O equilíbrio, porque não adianta, nós vamos encontrar essas situações em nosso planeta, porque é um planeta de provas e expiações. Se é um planeta de provas e expiações e nós estamos inseridos nele, é sinal que nós estamos ou provando ou expiando, ou os dois. E a missão que nós temos maior é conosco, de nos evoluirmos, desenvolvermos a nossa capacidade. Para quê? Primeiro, para que não venhamos a sofrer com esses desequilíbrios. Em casa tudo funciona harmonicamente, tudo está certinho na prateleira, tudo harmônico. Mas no trabalho, na rua, as coisas estão desorganizadas. Isso me irrita, isso me deixa nervoso. Então tudo isso vai desarmonizando. E isso causa para nós um destempero que vai prejudicar quem? Primeiro a nós mesmos. Que vai jogar para onde? Para o corpo. E quando nós estamos agitados, nervosos, a gente sabe que o nosso corpo ele começa a dar uns sinais. Isso é fato. Né? E nós sentimos isso. Então observamos como o desequilíbrio começa a invadir o nosso corpo. E sem contar que invadir a nossa energia, aonde que nós estamos relacionando, vivendo, vivenciando. Então como é importante o equilíbrio e esse desenvolvimento moral para poder esse desenvolvimento intelectual ter um equilíbrio, ter uma paz, para que a gente possa ter os nossos bens materiais, sim, para usufruir, para ser utilizado, para podermos desenvolver a nossa capacidade,
mas não no sentido de posse. Sem aquilo eu vou morrer, sem aquilo eu não fico, sem aquilo eu não posso. E não tampouco também eu deixar um objeto meu que eu gosto muito aqui e sair, virar as costas, alguém já levou. E isso nós observamos no nosso planeta, que em alguns lugares acontece isso. Mas também existe outros lugares que a pessoa deixa uma bicicleta ali, ela vira à noite e no dia seguinte a bicicleta está lá no jardim. Isso acontece. Tanto é que nós tivemos a oportunidade, agora na sexta-feira, de ver no Globo Repórter esse tipo de matéria, né? Locais que acontece esse tipo de comportamento. Que legal, que bom, né? Se nós vivêssemos num mundo sem chaves, né? Não precisava de chave. Saiu de casa, fechou, com chegava tudo certinho, direitinho lá. Porque aí existe o respeito um com o outro, a educação, né? O entendimento. E o mundo será assim. O mundo se tornará assim. Mas para se tornar assim depende de quê? Do nosso desenvolvimento, do nosso progresso. Ora, mas se eu faço tudo certo, eu faço tudo legal, mas o vizinho não faz, ele não faz, nunca vai ficar assim. Façamos a nossa parte. Primeiro porque nós temos a compreensão que a doutrina espírita nos traz, e nos traz bem de maneira tácita, que não existe. A doutrina espírita é minha ciência, que não existe só esse planeta. Não existe só um planeta habitável por espíritos, existem outros planetas. E cada planeta tem seu grau de evolução de acordo com o quê? Com os habitantes que ali vivem. Quando Jesus diz, cada um faça a sua parte, porque o reino dos céus está dentro de cada um de nós. E se nós fazendo a nossa parte, automaticamente chegará um ponto em que nossa presença naquele local não se fará mais necessário para nós, porque já atingimos um grau tal de entendimento, de perfeição, e já passamos por várias situações que não tem sentido ficar passando, como se fosse ficar passando num lugar que tem seca, que não tem água, ou que tem que andar 200 quilômetros para buscar um copo d'água. Não, já entendeu, já evoluiu, já desenvolveu, já trabalhou muito as suas capacidades moral e intelectual, vai para outro orbe, ou para uma outra região, habitar com outros seres. Então isso é o progresso. Por quê? Outro exemplo, quando desencarna várias pessoas no coletivo, as pessoas não vão, os espíritos não vão para o mesmo lugar, cada um vai para um lugar diferente, de acordo com a sua ligação, de acordo com quando vivia na existência corporal, vai para um lugar diferente. Então assim podemos espelhar o nosso desenvolvimento. À medida que nós fazemos a nossa parte, desenvolvemos as nossas capacidades, mesmo com ao redor tudo um caos, mas nós procuramos manter o equilíbrio e entender, ter uma visão além daquilo que está acontecendo. Com certeza, nessa progressão dos espíritos, nós iremos estar cada vez mais um local adequado ao que nós já estamos sentindo nesse caos que está aqui. Então, nós que vamos nos melhorando, aperfeiçoando, nos credenciando para estar em tal local. Nós não fazemos isso aqui? Não sentamos nas escolas, nas universidades, faculdades, para poder se aprimorar, estudar e depois ir para uma grande empresa? Ir lá desenvolver projetos e ter oportunidade de fazer as coisas acontecerem? Mas antes disso não precisamos dar ali o suor, comer macarrão com água, morar numa república, alguma coisa, ralar pra caramba. Muitos não acontece isso, mas depois não vai estar lá, é um diretor. Também na vida é assim também, na nossa vida, na existência do espírito, também tem que ralar, tem que desenvolver, tem que aprimorar, para poder credenciar e estar num ponto melhor. Então, ao analisar a progressão dos espíritos, devem-se, a princípio, considerar as seguintes condições. Espírito e matéria estão sempre associados. Nós, espíritos, somos criados simples e ignorantes, né? Espírito, aquela chama, aquela centelha. Mas, para o nosso desenvolvimento, nós utilizamos de quê? Primeiro, no perispírito, existe o perispírito, que vai nos auxiliar nessa interação com o mundo físico. Então, e à medida que nós vamos evoluindo, esse perispírito, que a princípio ele é grosseiro para poder ter relação com a matéria, ele vai cada vez ficando mais sensível, vai se eterizando, vai ficando mais sensível. Por quê? O espírito está se aperfeiçoando e, consequentemente, os instrumentos que ele utiliza fica cada vez mais sutil, mais sensível, não tão grosseiro. Então, isso nós vamos, encarnação em encarnação, se utilizando desse perispírito para poder atuar na matéria. Isso é muito interessante para nós compreendermos, porque quando há o desencarne, quando o espírito desencarna, muitas das vezes, por não ter uma compreensão do fato que aconteceu, como aconteceu, ele acha ainda que existe, que está existindo. Olha, como pode? Eu estou me vendo, eu vejo, eu estou com a roupa, eu estou com isso aqui. Por quê?
Porque esse perispírito está dando essa impressão, porque ele criou ele, o espírito é que cria, que molda essa situação, o espírito molda essa situação e ali se apresenta no perispírito, e ele acha que está vivo, e às vezes acha que está sentindo a dor do corpo, do fígado, aquela situação que está vivendo anos e anos, acha que está passando. Por quê? Porque era a questão sugestiva, né? Como ele estava 10 anos deitado numa cama, passando por tal situação, desencarnou, ainda não se reconheceu, eu estou aqui ainda, estou em casa, estou passando por situação, ele condicionalmente continua sentindo a dor, continua passando por aquela situação, mas nós sabemos que o problema, a situação da dor, era o corpo, que por sua vez refletia via perispírito no espírito, pelo seu comportamento. Como o corpo não mais está ligado ao espírito, ele necessariamente não tem e não pode sentir essa dor. Mas por que sente? Porque ele está condicionado ainda àquele estado em que antes sentia dor. Então ele cria continua representando toda aquela impressão de dor, de sofrimento, de angústia, e se achando vivo. E as pessoas não escutam, as pessoas não atendem, e ele fica naquele processo ali, não atende, fica angustiado, porque não entendeu. Por quê? É o perispírito, não entendeu essa complexidade de compreensão. Mas nós estamos tendo essa oportunidade de entender isso. Por quê? Se desencarnarmos, temos que ficar esperto. Apesar de eu estar vendo esse corpo, passa a mão, vê se a mão vai passar pela parede, pensa num lugar bom, um lugar que gosta, pense e já vai estar lá. Opa, peraí, se eu estou pensando onde eu quero ir, eu estou lá, mudou alguma coisa, porque aqui nós usamos o quê? As pernas, o transporte, né? Um ônibus, um carro, o que for. Então, temos que se ligar nisso, prestar atenção nisso, para poder desconstruir todo aquele condicionamento daquela existência ao qual estamos vivendo, existindo. Continuando, primeiro foi o espírito e matéria. Outro, em sua escalada progressiva, para garantir a perfeição, o espírito deve lutar para que sua natureza espiritual domine a sua natureza material. Isso, desenvolvendo a sua inteligência e adquirindo conhecimentos que o levarão à verdade, passando pelas provas que Deus lhe impõe, despojando-se de influências da matéria, libertando-se de males como o egoísmo e orgulho. Então nós observamos que na nossa escalada da evolução, no princípio precisamos encarnar uma matéria grosseira para desenvolver as nossas capacidades, preservar o nosso corpo, buscar alimento, preservar o corpo, proteger o grupo, e vamos desenvolvendo. Mas à medida que vamos desenvolvendo inteligência e moralmente, cada vez mais nós vamos dominando essa natureza material, que muitas das vezes nos traz as boas sensações, né? Boas sensações entre aspas, porque nos prejudica, nos vicia, nos condiciona, nos amortece. Então, à medida que vamos evoluindo espiritualmente, os valores materiais, a natureza material, ela vai ficando cada vez mais menor, vai diminuindo. E à medida que ela vai diminuindo, nós vamos compreendendo e tendo um estado de equilíbrio maior dessa esfera material. E tendo essa compreensão, nós cada vez mais estaremos mais perto e vislumbrando cada vez mais a perfeição, entendendo o quanto de caminhos equivocados nós tomamos, o quanto evoluímos, o quanto de sofrimento ainda não tínhamos a compreensão de que nós, por estarmos sempre ali tentando mudar de vida, mas sempre seguindo o mesmo caminho, achando que ia mudar, porque não tem como seguir sempre o mesmo caminho, o mesmo trilho e achar que lá na frente vai ser diferente. Não, as coisas vão ser diferentes se a gente mudar o caminho, mudar a forma de caminhar nesse caminho. E aí sim, o resultado será diferente. Então observamos que é importante essa evolução nossa, porque à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, a matéria, ela tem a sua utilidade, mas nós não estamos apaixonados, apegados, um amor pela matéria e pelas coisas, de tal forma que faz com que o nosso ser espiritual fique menos, fique caído, fique dependente, fique atrofiado, e com isso causando dor, angústia, solidão, depressão, e rebatendo para o nosso corpo físico, e assim volta para a nossa alma num processo contínuo. Então, a evolução espiritual é necessária, porque se nós estamos procurando, eu quero paz, eu quero viver num mundo bom, eu quero que as pessoas se amem, se respeitem, que tenha trabalho, que a pessoa desenvolva a sua inteligência para o bem, para o respeito com o próximo, é através da evolução do espírito, da alma que habita o corpo.
nas suas várias existências. E libertando-se dos males, como o egoísmo, né? O egoísmo, a ambição, a cupidez, tudo isso. Os espíritos foram criados iguais, simples e ignorantes, porém todos se tornarão perfeitos. Isso é muito interessante, porque às vezes fala, poxa, aquela pessoa ali só faz mal, só pratica o mal, não entende, está sempre sofrendo a reação daquele mal que faz, mas continua praticando, não está entendendo, não está compreendendo. É como se fosse uma criança que fala, não bota a mão ali que tem fogo, ela vai botar a mão e queima. No dia seguinte, não bota a mão ali que tem fogo, ela vai botar a mão e queima. Acontece isso. Mas será isso eternamente? Não. Chegará um ponto em que irá compreender. Por quê? Nós sabemos, né? Nós somos, pela nossa relação com a natureza material, nós sentimos dor. Nós temos uma dor. E essa dor do corpo, ela repercute no nosso nível de existência, repercute em nossa alma. Isso provoca, mais ou menos, em determinado tempo, mudanças, modificação. Eu tenho que sair dessa situação, eu tenho que compreender que não é assim. Esse comportamento não pode ser assim. Então, nós temos que entender que a dor, ela nos ajuda muito. Mas nós temos que entendê-la. E para entendê-la, só procurando o quê? Estarmos lúcidos, entender que os espíritos são criados simples e ignorantes. Mas, poxa, se os espíritos foram criados simples e ignorantes, e nós temos que progredir, por que Deus, então, não fez logo todo mundo perfeito? Né? Mas o mérito. Nós, em nossos dias, na nossa vida, quando nós batalhamos para conseguir alguma coisa, lutamos ali, e quando consegue aquilo, que satisfação! Poxa, eu juntei, eu poupei, eu trabalhei, eu estudei, hoje eu tenho isso aqui. Que valor eu dou aquilo ali? Né? Que carinho eu dou aquilo ali? Aquilo ali representa um símbolo de conquista, de trabalho, de luta. Mas quando a coisa vem assim, dada, vem coisa, isso aqui, nós damos outro valor. Como se fosse, eu ganhei isso, amanhã eu posso ganhar outra coisa, de tititi, e assim vai, nós não damos valor. Nós aqui, imaginemos então Deus na sua inteligência suprema, ora, cada espírito será criado simples e ignorante, nem pendendo para o mal, nem pendendo para o bem, mas através do seu livre-arbítrio ele irá delinear o seu caminho. Uns serão recalcitrantes e irão demorar, outros serão mais rápidos, porque entenderão e nas suas escolhas irão fazer o caminho. Então observamos que é algo realmente útil, é algo inteligente, é algo que a gente tem que falar, realmente, é o nosso mérito. Através do mérito, do nosso esforço, nós vamos avançando e evoluindo, e cada um no seu grau, cada um na sua perspectiva de mundo, de sentir, de viver, assim como nós estamos cada vez mais ampliando a nossa perspectiva. Nós cada vez mais nós estamos tendo consciência, consistência, entendimento de quê? De onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. E isso é interessante, essa observação, para que possamos entender que nós não estamos aqui, caímos aqui de paraquedas, ou caímos numa família de paraquedas, numa região, numa cidade, ou num nível cultural, moral, de paraquedas, não tem um sentido. E como sabemos que tudo é regido por um Deus de suprema sabedoria, tem um sentido nobre, um sentido útil para o nosso desenvolvimento, para a nossa amplitude. E isso é interessante, porque faz parte da lei universal. Todos nós seremos da perfeição. Mesmo aquele que está no erro, vive no erro, continua no erro, ele um dia será tocado. Por quê? Pela lei de ação e reação, que nós conhecemos bem na ciência, mas que também faz parte da lei de Deus, a lei de ação e reação. Então, por mais que se continue no erro, no mal, sofrerá as consequências disso. E quando for tocado, terá que passar pelo caminho da expiação para poder seguir o caminho do entendimento e da compreensão. Então, nada passa ao largo dos olhos de Deus. Tudo está ali coordenado. Como consequência dessas condições, tem-se naturalmente que entender o seguinte: não há apenas eternas. Isso mesmo, não há apenas eternas. Ninguém será julgado, condenado eternamente porque pisou no calo de fulano. Está condenado? Não. Não existe condenação eterna. Todos têm chance. Assim como nós estamos tendo chance hoje. A chance de existir, a chance de hoje ter acordado, encarnado ainda, e ter feito várias coisas. Todos nós temos chance, todo dia, a todo momento, porque Deus dá oportunidade. Porque se Ele criou todos simples e ignorantes,
Ora, e uma forma de perfeição, o quê? Dá oportunidade para se evoluir, para progredir, para se aprimorar. O espírito pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Isso é outro fator interessante. Não tem como nós avançarmos em determinada situação que nós venhamos a cometer, nós vamos voltar a um passo anterior da nossa evolução. Não, nós não retrogradamos. Por quê? Porque à medida que nós vamos avançando, e ao olhar de Deus, nós não avançamos, nós não demonstramos o que as nossas faces ou nossa palavra indica. Eu posso estar rindo aqui, mas com ódio, com raiva daquela pessoa ao qual eu estou comunicando. Eu posso estar sorrindo aqui, mas estar sentindo uma dor no corpo físico, mas tem que mostrar a aparência, tem que estar rindo. Deus julga, analisa, vê, enxerga-nos por dentro. E se Ele enxerga nós por dentro, e pelos nossos atos, pela forma como nós expandimos e aplicamos o nosso conhecimento, Ele vê se nós realmente estamos botando sentido verdadeiro àquela atitude, àquele comportamento, como o nosso entendimento, nossa compreensão está sendo ali desenvolvida. E esse entendimento que Deus vê, nós vamos galgando, vamos avançando. Então, aí nós estaremos cada vez mais num patamar mais evoluído. E com isso, nós estaremos em um ambiente, seja ele físico ou espiritual, de acordo com a nossa evolução. Então, não iremos retroagir. Mas pode dizer, como retroagir? A pessoa reencarnou agora numa situação lá triste, está ajudando, não sei o que, era uma pessoa intelectual, tinha conhecimento numa existência, agora nasceu numa família abastada, não pode desenvolver seus conhecimentos, né? Só faz serviço manual. Isso não é retroagir, ele não retroagiu, apenas está numa condição agora que precisa aprimorar outros valores que, se ele voltasse nessa existência, tendo a oportunidade de estar no meio e desenvolver essa intelectualidade, iria prejudicar um outro fator que ele precisa desenvolver, que é a moral. Ou valores importantíssimos para que esse desenvolvimento intelectual possa se ampliar, possa ser distribuído, possa ser sentido pelas outras pessoas. Então, a questão social, ela não está ligada à questão de evolução do espírito. Não, pelo contrário. A questão social é uma ferramenta, é um instrumento de Deus para que possamos desenvolver as nossas competências, as nossas habilidades. Porque às vezes a pessoa, você vai administrar uma empresa, mas você tem 100 milhões para administrar. Você vai ter 10 reais para administrar uma empresa. São situações diferentes. Mas esse de 10 ele pode administrar e ser eficiente. E esse que está com 100 milhões pode fracassar. Não pode? Nós observamos isso em nossa vida. Então observamos como a lei de Deus ela é sábia e ela cria essas oportunidades de desenvolvimento. Então nisso nós vemos o mérito, o nosso mérito, de cada um de nós. Fomos criados simples e ignorantes? Sim. Erramos? Sim. Acertamos? Sim. Mas vamos chegar à perfeição. E isso para nós não é um consolo, um conforto, é uma certeza de que nós iremos evoluir, crescer, aprimorar, sermos mais capazes de entender os nossos sentimentos, conhecer a nós mesmos, né, que é tão importante conhecer a nós mesmos para sabermos o que é necessário em nossa existência, o que é indispensável, o que é supérfluo. Tudo isso. Mas todos os espíritos passam pela fieira da ignorância para chegar ao bem, sim, mas não da fieira do mal. Todos os espíritos passam pela fieira, pelo caminho da ignorância para chegar ao bem, não o mal. Ou seja, não são criados espíritos no mal que tem que passar pelo mal para você bem. É como a pessoa tem que praticar, alguém tem que praticar o mal para ver uma pessoa e fazer a caridade àquela pessoa que sofreu o mal. Não, não tem isso. Senão seria uma roda, uma roleta russa que nunca iria sair. Então, quer dizer, para a gente fazer a caridade, tem que ter pessoas passando fome. Para a gente desenvolver a nossa capacidade de caridade? Não. Dimensões da caridade que nós temos que desenvolver. Que não passa pela questão de uma pessoa passar por fome e nós chegarmos e fazemos a caridade. Todos têm o livre-arbítrio para escolher. Isso, nós temos o livre-arbítrio, porque é a questão do mérito. Se nós temos mérito pelas nossas escolhas e pela nossa evolução, nós temos o livre-arbítrio para seguir o caminho pela porta da direita, pela porta da esquerda, pela porta do meio, ou ficar parado, estacionário, esperando que algo externo aconteça para que a vida mude. Mas como sabemos, para algo mudar, precisa de nós avançarmos, nós buscarmos a nossa visão mudar. Que muitas vezes, a cada dia, a cada momento, a paisagem muda. Mas se nós estivermos parados, estacionários, engessados com nossos pensamentos, ancorados, pode passar coisas diferentes, mas não iremos enxergar,
Porque na nossa cabeça, no nosso condicionamento, nós estamos sempre falando, é a mesma coisa, não vai adiantar, é assim, não acontece. Então, nós que devemos fazer essa mudança, mudar, avançar. Então, nós temos o livre-arbítrio para ser tocado e mudar, desenvolver. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Então, à medida que nós vamos adquirindo a consciência de nós mesmos, nós vamos desenvolvendo esse nosso livre-arbítrio. E à medida que o livre-arbítrio vai sendo desenvolvido, as nossas escolhas serão cada vez melhores, mais assertivas, né? Mais de acordo com o quê? Com um plano que cada um de nós tem, com a nossa missão, que é evoluir, crescer, desenvolver o nosso sentimento, o nosso amor, a nossa fé, a nossa capacidade de entender. Mas isso tudo dá trabalho. Dá trabalho. Isso tudo requer de nós força, né? Uma vontade. E para entendermos isso, nós vamos agora desenvolver, aqui no livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve, que é importante, né? Depois que nós vemos ali a progressão do Espírito, tanto trabalho, né? Pô, tem que evoluir moralmente, intelectualmente, né? Tem que procurar humildade, simplicidade, diminuir cada vez mais o egoísmo. Pô, isso cansa, é difícil. Tem que ter alguma coisa para poder a gente se fortalecer. E o Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, tem aqui o Cristo Consolador, o jugo leve. E Jesus recomendou a necessidade de um homem ter fé e esperança para poder enfrentar os óbices, os obstáculos que encontra em sua caminhada rumo à redenção espiritual. Então observamos a fé, né? Muitas vezes nós falamos fé. Que fé? Uma fé raciocinada, uma fé que entende. Nós entendemos como funciona o processo da progressão espiritual, como funciona a nossa estadia aqui, quais são as energias que nós temos ao nosso dispor e que devemos trabalhar, nos aprimorar. Mas precisamos ter fé e esperança, que isso é importante, porque a fé e a esperança, ela faz com que a gente dá um sentido a mais para poder realmente vencer os nossos desafios, recuperar, resgatar erros que cometemos conosco mesmo, nos perdoar de situações, caminhos que tomamos e que às vezes nós não nos perdoamos e ficamos ali ancorados num erro, porque nós nos perdoamos. Ora, se nós não perdoarmos, como a gente vai mudar a situação? Como vamos evoluir, mudar o jogo? E tem que ter fé. Fé primeiro acreditar que há uma esperança, há mudança. E acreditar em si. E acreditar que Deus cria oportunidades para todos nós. Mas se não tivermos fé, negarmos que existe uma força além das nossas forças musculares, além do nosso pensamento, fica difícil. Nós temos que buscar a fé. Os fardos que todos os homens transportam, embate da vida. Por que nós temos fardos? Todos nós. Um planeta de expiação e prova, nós temos fardos. Mas esses fardos, eles podem parecer pesados, mas eles são adequados às situações que nós devemos senti-los, carregá-los e transpassá-los. Porque se há um Deus que é justo, uma justiça divina, uma ordem no universo, que busca um progresso, se nós temos na nossa bandeira do Brasil escrito lá ordem e progresso, e nós acreditamos em ordem e progresso, uma coisa organizada, pensada, estratégia, mesmo que não aconteça a contento, mas o progresso nós buscamos. E o fardo faz parte do nosso progresso, porque dentro de um processo de ação e reação, o fardo é de acordo com cada um de nós, com cada uma das nossas forças e da necessidade que temos que passar por ela, porque esse fardo não é para nos colocar uma canga, um jugo, uma canga, e nós ficarmos igual boi, seguindo sempre o mesmo caminho e falar, é assim mesmo, não adianta, foi Deus que quis. Não. Esse fardo é para nós pensarmos, mexermos, reagirmos, sentirmos e mudarmos o jogo, mudarmos a nossa visão de mundo, de ser, de entendimento. Então, esse jugo, esse fardo, ele é de acordo e ele é bom para nós. Ele é bom, mas ele vai ser bom cada vez mais quando nós adquirimos a consciência da sua necessidade, da sua utilidade, do quanto é importante nós entendermos ele, porque à medida que entendemos o fardo e caminharmos com esse fardo, tendo uma outra visão, não a visão do queixoso, lastimando, meu Deus, não, aquela otimista, com perseverança, com fé, vai mudar, porque eu estou procurando fazer o melhor, estou procurando acertar. Então, isso muda, isso dá uma energia. É como um clube, um time de futebol, de qualquer esporte. Quando tem a sua torcida junto, muda a forma de jogar, o empenho de jogar muda.
Não é que eles ali, com a torcida, eles vão fazer coisas que nunca fizeram na vida. Não, eles vão fazer, mas vão estar mais eficientes em fazer aquilo, vão estar mais ligados para fazer aquilo, porque está todo mundo olhando, todo mundo falando, vai, não sei o quê, tudo isso. Assim como um pai, quando está assistindo ao seu filho, uma coisa, quando ele dá um incentivo ao filho, o filho fica orgulhoso, e aquilo que é energia, ele corre, ele luta, não sei o quê, ele vai. Mas não, o pai fica lá. Ele olha, fica parado e tem esse incentivo. Então observamos como a fé, como um incentivo, o apoio é importante em nossa existência. A fé que transporta montanhas, pois aqueles que estiverem animados do propósito de vencer, de conquistar, de romper obstáculos, irão realmente transportar montanhas. Mas não são as montanhas da Catarina, da Pedra do Imperador, da Caledônia, não são essas montanhas geológicas, não, montanhas que estão dentro de nós, que nós construímos, obstáculos que construímos em nós, e que às vezes, não vou conseguir, não vai dar, não, deixa para outra encarnação, como se fosse assim, né? Já que tem muitas encarnações, vou deixar para outra. Cada uma tem seu papel, e aproveita enquanto está a caminho para trabalhar. Não joga para frente, investimento para frente não, isso não é poupança. A poupança é fazendo no presente, desenvolvendo no presente, para poder render. Então, transportar montanhas é essa fé, esse trabalho que tem que ser feito, cada um de nós, porque as montanhas estão dentro de nós. E aqui Jesus diz, né, buscai o reino dos céus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Transformação e evolução íntima. É isso aí, o reino de Deus não está lá fora, não está em Roma, não está em Paris, não está na Ucrânia, não está na Suíça, não está no centro da terra, nem no sol. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Porque cada um de nós somos filhos de Deus, então está dentro de nós. E cada um de nós tem uma centelha divina, tem um sentido de que existe uma harmonia no universo, existe um Criador, existe um Pai, que projetou e planejou que nós estejéssemos hoje aqui, nesse planeta, reunidos, com um grupo familiar que temos, para desenvolver, ampliar sentimentos, relacionamento, inteligência, forma de lidar com as dificuldades. Para quê? Para que devemos ter o amor, a paz, a salvação do entendimento mais aprimorado. Os espíritos que reencarnam na Terra vêm com a afinidade de passarem por provas que os tornam mais esclarecidos. As nossas existências em encarnações é para nós esclarecermos. E à medida que nós vamos nos esclarecendo, né, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E à medida que nós vamos conhecendo, no início dói, porque a gente começa a conhecer, a gente começa a enxergar muito a gente, ver o quanto temos de falha. Mas, fé, tenha fé, e transportar montanhas. E à medida que vamos desenvolvendo a nossa capacidade de olhar para nós, de olhar que nós não somos esse corpo ao qual estamos utilizando aqui, nós somos muito mais do que esse corpo, do que esses olhos, cabelos, o que for, nós somos muito mais do que isso. Nós vamos observando que tudo que nós damos, uma paixão, um sentimento muito materializado, nos prejudica, nos causa dor. Tudo que nós procuramos utilizar como uma bengala para suportar a nossa dor, mas que não seja nada dentro de nós para se transformar, para mudar esse suporte, nos causa dor. Então é importante nós trabalharmos em cada reencarnação, observamos que é uma oportunidade de Deus, é uma forma de lidar. Mude, faça diferente, né? Tenha um momento diferente. E para terminar, finalizar, Kardec disse, fora da caridade não há salvação. Essa palavra, fora da caridade não há salvação, ela está escrita nessa coluna aqui, só que quando botou o gesso, ela sumiu. O gesso não, esse isopor sumiu, mas tem escrito ali, o pessoal que é antigo, no centro sabe que está escrito ali, fora da caridade não há salvação. Salvação deve ser entendida como um avanço em conhecimento da verdade. E caridade não é o fato de se dar dinheiro ou bens materiais, principalmente quando se tem muito, mas a verdadeira caridade é bom exemplo de vida. Então, traduzindo essa palavra, fora do bom exemplo de vida, não há conhecimento da verdade. Isso quer dizer o quê? Por mais que conheçamos, entendemos essas verdades importantíssimas, esse progresso, né, dos espíritos, se nós não vivenciarmos isso, não haverá mudança. Não haverá uma mudança de panorama dentro de nós e fora de nós. Então, que possamos cada vez mais entender, interagir, ampliar o nosso conhecimento, que é importantíssimo, e praticá-lo. Seja ele ao pouco, conta a gota, ao pouco, seja ele rápido, seja a velocidade que for, porque a velocidade vai depender de cada um de nós e das condições em que nós estamos de acordo.
para poder desenvolvê-las, mas que façamos a nossa parte. Não deixemos para amanhã, nem para depois. Façamos a nossa parte enquanto estamos a caminho, porque todos nós queremos paz, saúde, felicidade e queremos viver muito. Mas para isso precisa de cada um de nós dar o primeiro passo, entender a nossa dimensão espiritual e cada vez mais diminuir essa dimensão material do mundo.